Foi? Tô só acompanhando aqui na tela, ver se ele aparece aqui. Beleza, agora já estamos aparecendo lá, bonitinho. Bom, senhores, sejam bem-vindos ao nosso canal RTKD Taekwondo. Hoje nós estamos com um convidado especial, o senhor Pedro Maia. Ele é, como eu coloquei na nossa apresentação anterior, ele é atleta, ele é professor e ele é influenciador. E ele vai poder dizer também outras coisas do currículo dele, na apresentação dele. E ele é segundo dan de Taekwondo WT, como nós conhecemos, mas é o Taekwondo Kukkion. Então, seja muito bem-vindo, meu caro. Quero, antes de tudo, agradecer demais a sua presença. Isso daqui, para mim, é um trabalho importantíssimo que a gente está fazendo. É uma iniciativa que eu espero que ela seja muito longeva, porque esse trabalho de comunicação do Taekwondo é muito importante. Então, peço que o senhor se apresente aí para o nosso público e manda bala. Beleza. Então, obrigado pelo convite, né? Foi muito legal. Que nem a gente trocou uma ideia antes, a gente está muito alinhados em alguns pontos e apresentar isso para o público em geral, eu acho que vai ser bem enriquecedor para o cenário do taekwondo em geral, porque realmente acontece muito uma distinção de você é do taekwondo, mas você é ITF ou você é WT? Cara, eu sou do taekwondo. Entendeu? Então, a gente pode ter esse paradigma que veio de uma geração antes da nossa um pouco quebrado, que eu acho que o esporte só tem a ganhar quanto mais praticantes tiverem, né? Como o senhor pediu, eu fui atleta, né? Não sou atleta porque eu faço parte de um grupo de academias hoje, TKD Olímpios, que, modéstia à parte, eu julgo ser um dos melhores do país. A gente conseguiu escalar 2 atletas já para as Olimpíadas, a gente tem atletas de nível internacional, né, com o mestre Dilcinho, o trabalho dele, a gente conseguiu a primeira pessoa que foi indicada, que foi campeã olímpica do para taekwondo, também foi classificada nas Olimpíadas por ele, então a gente está se envolvendo com esse tipo de gente. Então, falar que eu sou atleta perto dessa galera aí, cara, é complexo. Mas treino com eles, apanho deles e assim a gente aprende um pouco, né? Minha última participação numa competição de fato foi o último brasileiro da ITF, que teve lá em Patinga. Foi maravilhoso, a convite do Samuni Analdo. E foi isso. Eu já lutei diversas outras modalidades também. Tenho competição de jiu-jitsu, tenho muitas lutas no WT, né? E dependente da federação, tanto CBTKD quanto Liga Nacional. Eu já tive atuação no Point Fight Kickboxing. Então, assim, a gente já tem uma trajetóriazinha muito grande aí. Como o senhor falou, eu sou segundo dan de Taekwondo, que é a minha graduação principal, e hoje eu rego uma academia com uma quantidade razoável de alunos, né, que é uma das maiores e na região sul de Belo Horizonte. E é isso. E onde exatamente fica a sua academia, só para o público saber? A gente está localizado no bairro Serra, né, na Rua do Ouro, na zona sul de BH mesmo. De Taekwondo, nós somos os únicos, assim, sabe? E é isso. Geralmente a gente tem esse problema, né? A gente é a única opção, muitas vezes, num lugar muito, muito grande. E Taekwondo ITF, pô, vezes 10, passa por isso, né? Bom, sim. Show de bola. Vamos partir para os temas. Uma coisa que eu gostei muito, que esses temas aqui, né, para que o pessoal saiba, a gente acordou esses temas antes e eu gostei de todos os temas que o senhor sugeriu, porque eles vão, eu gostei muito que eles vão direto na raiz do problema. Eu acho que essa parte de um diagnóstico eficiente, começar por um diagnóstico eficiente é a melhor forma. Então, eu gostei muito dos temas. E o primeiro tema aqui é narrativa para lutadores de WT lutarem ITF. Desenrola um pouquinho, por favor, esse tema, e aí depois eu passo a minha visão. Tá, antes da gente... Só um quebra-gelo aqui, nós estamos parabéns pelo nosso cenário, né, velho? Um tem uma porta atrás, o outro blusa sem manga, eu tô com bambolê, nós estamos bem daquele jeito. Pô, raiz gente... é isso, só que é raiz.
É isso aí, a gente faz acontecer isso. E isso reflete muito no esporte, né? Então, narrativa para, como é que fala? Para lutadores de WT lutarem em ITF. Na verdade, o convite, na minha opinião, é mais abrangente. Eu acho que um tem que passear pelo outro, saca? Porque eu vejo uma limitação técnica de ambos os estilos. O Taekwondo ITF, por valer soco no rosto, ele tem uma gama de variedades de chute muito menor do que a galera do WT. O pessoal da ITF tem mania de falar, ah, não, esse chute assim é só toquinho, não tem potência, é só toquinho quando não é em você, tá? Porque o negócio tem uma potência muito grande e o pessoal realmente subestima. Em contrapartida, o lutador WT não sabe, em sua grande maioria, não estou falando de todos, defender soco no rosto. Entendeu? Então se baseia basicamente em lutadores de curtíssima distância, né? Onde a gente tem clinch com esgrima de braço, e longuíssima distância. Em média distância, é um lugar onde ele fica mais desconfortável do que o ITF, porque ele não troca soco, entendeu? E a gente está olhando isso na vertente esportiva, só que a gente não pode esquecer que é uma arte marcial. Então, assim, um faixa preta que não troca soco não me soa tão interessante. Assim como um faixa preta pobre em repertório de chutes, às vezes ele só tem um, dois, ele não consegue desferir 5 chutes com uma perna só, ele não consegue controlar a distância com uma sustentação de perna, que é o caso de muitos ITFs aí, né? Pelo menos, não daqueles europeus, os argentinos, mas os ITFs mais tradicionalistas, eles são muito homens de um chute só, finalizam sequências com chutes. Então, assim, eu acho que um completa o outro, sabe? Por isso que eu coloquei o tema de WT lutar ITF, ele tem muito a aprender com isso, mas o contrário também acontece, entendeu? Então, esses são os meus 2 centavos sobre o tema. Pô, eu acho, assim, honestamente, muito interessante estar conversando com alguém com a visão da, da WT, porque a maioria esmagadora das minhas conversas sempre foram dentro da minha bolha. E é exatamente isso que a gente está quebrando aqui. São perspectivas completamente diferentes. Eu concordo, assim, realmente, o, o seu descritivo das deficiências técnicas eu concordo plenamente. Eu identifico realmente isso muito na ITF. Às vezes um giro já é algo mais complexo, já é algo mais complicado, que a pessoa tira do repertório dela e fica realmente ali com umas 2 armas. Eu confesso que muitas vezes, eu passo isso para o aluno, porque eu estou tão preocupado com o que pode acontecer na trocação de soco, que eu falo, olha, pega o seu feijão com arroz e deixa ele bem temperado. Não vamos tentar inventar muito, não. Então, eu faço parte desse problema. Então, é por isso que é legal ter essa perspectiva do outro lado. E vou pensar sobre isso e vou raciocinar sobre isso no meu treino, de fato. E eu vejo, e aí, isso a gente está falando da parte ali do finalmente, né? Da luta, do tatame. Só que eu vejo que para que essa integração ela possa acontecer, a gente realmente trocar essa figurinha com mais facilidade, o processo ele tem que vir de cima. Eu sempre hoje, dado o local que eu tô, eu sempre vou ter aquela visão, tipo, o que lá em cima está atrapalhando que isso que a gente quer aqui na ponta aconteça, porque isso é um sintoma, né? A doença, ela vem diante. Então, eu estou sempre muito preocupado em quebrar essas amarras que impedem que isso aconteça. Por exemplo, a minha história. Eu tive um contato muito pequeno com a W durante toda a minha formação de ITF, quando hoje eu vejo que isso deveria ser o normal, mas não é. Então, quais são os motivos que tornam com que uma pessoa consiga fazer a formação inteira dela da ITF e ela praticamente, eu encostei ali, eu tive em eventos 2 vezes no máximo com W e agora esse que o senhor estava lá. Talvez esse tenha sido a 3ª, 4ª experiência que eu tive em evento com alguém da W, fora seminário, né? Seminário é uma coisa, até acontece mais, mas em campeonato é muito raro. E, obviamente, o campeonato, para que isso possa acontecer, é a organização, é a administração que tem que fazer acontecer. O atleta, ele está na ponta, ele não tem muita gerência sobre isso. Então, achei muito interessante essa perspectiva e acho que o que impede que isso realmente aconteça é a prospecção que vem de cima. Não sei a sua visão. Quer botar alguma tréplica ou podemos avançar de tema? Não, então, eu acho que. Não, a gente tem muito para falar sobre isso. Que o problema ele vem de um saudosismo que não era para existir.
porque a gente tem uma formação com um cabresto muito grande por parte da maioria das academias de ambos os estilos, entendeu? Então, a competição, ela molda como o esporte vai ser, sabe? Então, o professor fala, o aluno pergunta para o professor, por que que a gente não treina soco no rosto? O professor fala, porque no campeonato não vale. Mas aí você vê as formas têm soco no rosto. Bota fé. Então, assim, mas as formas não são uma biblioteca do tempo da arte marcial? Mais ou menos também. Porque eu não sei se você sabe, mas nas formas de WT, de faixa branca até o nono dan da faixa preta, a gente não tem um chute semicircular. Não tem um. Beleza? Então, assim, é e não é mais ou menos. Mas isso aí eu tô avançando um pouquinho nos temas, só que a gente tem esse cabresto muito grande. Então, assim, eu já vi muitos lutadores de ITF com uma deficiência também muito grande, que quando o cara começa a apanhar, ele dá as costas, porque no ITF não vale chutar as costas. Cara, então, assim, é uma deficiência. Isso é pra regra da competição, não sei o que, velho, irmão. Eu não posso dar as costas para quem está me batendo. Eu tomo um chute na nuca ali, o dano vai ser muito maior. E isso em Roshinsu, né? Defesa pessoal. Então, assim, eu acho que a gente fazer esse intercâmbio e propor esse intercâmbio é muito interessante. Então, isso, eu acho que isso não vem lá de cima, mas isso vem de como a gente provoca os nossos alunos. Por exemplo, teve uma vez que eu falei assim, galera, ó, luva de boxe, protetor bucal, todo mundo tá aí? Tá aí, beleza. Então agora vale soco no rosto e chute na perna. Só não pode chutar tronco. Como é que vocês vão fazer? Aí foi uma aula divertidíssima, sabe? Só que eles viram que se eles se moldarem se eles ficarem no molde competitivo, a formação vai ser defasada. Aí eu falei assim, galera, agora não vale soco no rosto, tira a luva, mas agora vale queda. Então a galera do taekwondo, ela é muito boa de strike, mas eles sabem se defender contra a pessoa que se agarra, porque o ser humano ele se atraca por natureza, né? Que nem aquela briga de perua, uma agarra o cabelo da outra, não sei o quê. Então assim, a formação do faixa preta, na minha opinião, ela devia ser o seguinte: analisar as formas, interpretar as formas, depois aplicar o que ela tem na luta e aplicar o que ela tem a oferecer e depois fazer um treinamento isolado daquela técnica. Diversas vezes a gente fica falando assim, essa defesa é um agarre. Quantas pessoas chegam na faixa preta sem agarrar uma lapela? Sem se desvencilhar de um estrangulamento. Ou então, o pior, a gente faz uma rasteira, aí a rasteira não dá certo, aí o professor intervém e fala assim, agora você cai. Meu irmão, se você não conseguiu derrubar, a rasteira está errada. Não tem dessa de agora você cai só para a gente fazer um teatro para o exame de faixa, que nem exame de direção. A gente finge que aprende e depois é jogado aos leões. Entendeu? Então eu sou mais old school nessa mentalidade de que arte marcial, velho, é que nem jogar Mario Bros. Você aprende morrendo. Entendeu? Então, assim, não tem jeito da gente falar isso posso aprender porque tem no campeonato e isso não posso aprender. Você tem que aprender tudo. Você faz um recorte e vai competir com esse recorte. Só que os demais você tem que ter. Entendeu? Mas olha só o perigo. Eu já vi acontecer. O cara na WT estava perdendo. Aí o adversário, o cara que estava perdendo, deu um murrão na cara do outro, quebrou o nariz e não pôde continuar lutando. O cara ganhou. E aí? Se você não tem o reflexo de abaixar a cabeça, de colocar um ombro na frente do nariz, de esgrimar um soco, naturalmente indica uma deficiência técnica no seu repertório, sabe? Então, assim, por isso que eu acho que esse é o tema, né? Criar uma narrativa de lutadores de WT. A culpa não vem lá de cima também, vem. Só que muitos professores, às vezes, por incompetência e preguiça, aí vocês podem me xingar à vontade nos comentários, tá? Por incompetência e preguiça, não tem a capacidade de ensinar para os seus alunos. Entendeu? E muitas vezes ensinam, mas é sem encostar. Então a luta pode encostar, mas a técnica que você não sabe não pode encostar. O professor tem que pegar e aprender aquilo. Entendeu? Então, assim, a maioria dos taekwondistas hoje, na minha opinião, erra nesse quesito. Cara, muito bom. Eu quero entrar nessa parte do a culpa não vem lá de cima.
Por que que eu defendo essa tese, tá? Isso é uma tese que eu já carrego há algum tempo e estou trazendo ela para essa conversa aqui. Porque, para mim, a culpa sempre vem de cima. Sou gerente, meus funcionários erraram, a culpa é minha. Então eu tenho essa visão e eu carrego ela para o Taekwondo. E dentro do Taekwondo, ela é muito polêmica porque o Taekwondo ele trabalha contra isso. A culpa é sempre de quem vem de baixo. Então eu trabalho muito no contrafluxo. Por que que eu digo isso? Por exemplo, eu sempre vejo que nós somos pregos que se destacam. Senão não estaremos aqui, seriam outras pessoas. Sim. Quem se destaca já tem esse espírito que o senhor está falando. Por exemplo, o senhor já tem a iniciativa de buscar técnicas diferentes, entender aonde está o problema. Isso já faz parte da sua atuação. Mas tem uma galera que não tem isso. Se não vier de cima, esse cara não vai ter acesso a isso. E eu passo isso muito aqui. Com essa parte do marketing, por exemplo. Para mim, é tranquilo. Eu consigo fazer de boa. Mas eu tenho uma galera que não entende disso. Então, se o fluxo não vier de cima para baixo, esse cara vai levar 10 vezes, 100 vezes mais tempo e às vezes nem vai chegar. E isso é uma função que não tem nada a ver com o Taekwondo. Dentro do Taekwondo, o cara é foda. O cara é, mais graduado, uma técnica melhor, mas no que envolve, para mim, a administração de evento não é Taekwondo, é administração, financeiro, administrativo, marketing, toda essa parte onde eu vejo que está o calcanhar de Aquiles do esporte. Eu não tenho problema técnico, entendeu? Por exemplo, isso que o senhor está falando, a gente no exame, como é que a gente trabalha isso? A defesa pessoal é um protocolo separado. Eu treino defesa pessoal e treino Taekwondo e eles meio que não se misturam. Aí, Sim. Isso é na minha academia. Aí, quando eu vou fazer o exame dos meus alunos, tem pessoas de outras academias. E cada um faz do seu jeito. Tem um cara que faz mais, tem um cara que faz menos. Aí o meu aluno, ele é conhecido por isso. Ele chega na hora da defesa pessoal e mete banda nos outros, suspende os outros, segura, dá banda. Ele tem essa facilidade, ele treinou isso. E é defesa pessoal não tem regra. Aí, no final, os das outras academias vão lá, valia a banda? Fica nisso daí que o senhor falou. Então, se não houver algo unificado, é meio que cada um por si, tá ligado? Sim. Mas aí que tá, cara. A vida é cada um por si, se você parar pra pensar, sabe? Não, Então, assim, a Se a culpa. gente for pra selva, ter conta, né? Então, assim, mas. Eu acho que, por exemplo, vamos pegar a enciclopédia do Choi. Tem muita coisa lá que eu não vejo sendo trabalhada nas academias de PF. Entendeu? Se Com a gente certeza. pegar a Kukyoon é o tipo a ITF da WT, sabe? Ela rege, para quem. Estou explicando para a galera, eu sei que já tá ligado. Ela rege o currículo de defesa pessoal, tá? E de graduação. Essa é a função da Kukyoon no mundo. Certificação de preta e o currículo de defesa pessoal na arte marcial. Então, assim, ela lançou 4 volumes de 200 páginas em inglês. Cara, eu vou te falar na boa, em PDF, eu e mais 50 no Brasil deve ter. Impresso, eu me atrevo a dizer que eu sou o único do Sudeste. Entendeu? Então, assim, e o trem tá em inglês, velho. É só pegar e fazer. Sabe? Não é aquele manual em coreano com formas mirabolantes. Véi, eu não sei se você viu, mas tem um QR Code que você escaneia, ele te joga pro servidor da Kukyoon e eles filmam a instrução da técnica passo a passo e o cara não tem coragem de dar isso na academia, velho. Ai, porque minha federação. Aí tudo bem, né? O problema vem de cima. A federação não deixa. A federação não. Mano. Você faz seu currículo de exame de faixa. O currículo de exame de faixa é a coisa mais tosca que tem para fazer. Os exames de faixa que eu fiz na academia do Dilcinho, de colorida, de branca a ponteira, foram mais difíceis que o meu exame de preta. Tá? E o de segundo dan, velho, com todo respeito, eu não treinei para o meu exame de segundo dan. Não treinei. Não treinei por um triz no full destaque, modéstia à parte. Porque, assim, velho, é muito fácil. Se você treina a arte marcial corretamente e aprende, aquilo ali tá intrínseco a você. Tudo bem que você precisa afiar a navalha. Só que, às vezes, a gente busca tanta técnica, que o currículo do exame, ele passa a ser tosco. Entendeu? Ele vira básico.
Aí você se torna preparado para isso. Só que aí que eu falo, o problema pode vir lá de cima também, mas a gente também não pode culpar o professor que está acomodado, sabe? Porque o cara vai lá, tem X alunos, ele fala, galera, o currículo da faixa branca é tal. Aí ele vai lá, ensina o currículo da faixa branca, aí depois o currículo da faixa amarela. Aí tem muito professor preguiçoso que faz assim, ó, você amarela, ensina para o faixa branca aqui. Você não sei o quê. Cara, eu concordo que a partir da faixa verde, da faixa azul, você tem que dominar um pouquinho da docência. Mas até me perdi. Mas assim, ensinar, você aprende. Eu, por exemplo, quando eu aprendi os Rambons Kyorugi, né? Eu acho que no ITF aí o Bo Matsagi, aquelas lutas combinadas, sabe? Eu aprendi ela ensinando para os outros. Eu aprendi as minhas assim. Então, assim, eu saí da minha zona de conforto. Se a gente sai da nossa zona de conforto, a gente acaba com esses professores acomodados. Entendeu? Porque muitas vezes uma academia não se sustenta porque o treino que o cara dá hoje é o treino que ele dá há 50 anos que ele teve há 50 anos atrás. Que é chato, que é aquele negócio de toda academia, todo aluno de taekwondo old school, treinou taekwondo de 2015 para trás, já passou por isso. Você vai lá, faz a sua forma, você é o menos graduado. Aí tem até vermelha lá na sala. Aí acabou sua forma, você senta no canto, aí espera todo mundo fazer a forma, aí de 1 hora de aula você fez 10 minutos. Entendeu? Então, assim, nossa, isso é muito ruim, velho. Isso é muito ruim. Então, assim, a gente tem os professores acomodados que não buscam nada. Então, assim, a culpa pode vir de cima? Pode. Mas eu não acho que é só dos caras lá, não, velho. Eu acho que tem muito cara preguiçoso e folgado na nossa arte marcial. Do contrário, não tinha faixa preta pança. Entendeu? Pô, mas vou te dizer, eu identifico aí uma diferença, essa é uma diferença que agora eu estou identificando clara entre as instituições. Por quê? Porque aqui eu tenho esse problema, eu não tenho muito com o professor, eu tenho muito com o faixa preta, que não é professor. Porque a nossa realidade aqui é de muito pouco professor. Então, aquele um cara que é professor, é difícil tu ver um cara acomodado. Ele pode ser ruim tecnicamente, não ter o conhecimento, isso de boa. Qualidade, né? Qualidade técnica, qualidade de tudo. Mas vontade, geralmente, o cara que vira instrutor de ITF aqui no Brasil é aquele cara assim, que ele tem que querer muito, sacou? Porque, porra, é difícil, é muito difícil. O cara tem que querer muito. Então, vontade, a gente não vê um cara acomodado nesse. Tu vê um cara acomodado no sentido de estudar mais, isso tu vê. Principalmente ser árbitro, né? Eu agora tô tendo que estudar melhor para ser árbitro e não é fácil, o amigo sabe. Então, realmente demanda essa parte. Mas aqui a gente tem muito pouco professor. Eu acho que a W, em comparação, porra, é 10-1, tá ligado? Não, é bizarro. Eu diria que é até 100-1. Entendeu? Porque eu conheço, sei lá, os meus alunos têm muito interesse, eu acho, né? Tô falando pelos outros, mas me parece, pelo menos os adultos, né? Eles têm muito interesse em ITF por causa de influência minha. Porque eu tenho interesse em ITF. Porque, véio, por ser muito fragmentado o ITF no Brasil, é o que você falou. O cara que é preta de ITF, ele buscou uma coisa muito rara de se achar aqui no Brasil. Em Minas Gerais tem 853 municípios. Tem uma academia de ITF. Entendeu? Então é bizarro, cara, é bizarro. Enquanto WT, a gente tem 2, 3 por bairro, sabe? Eu que sou o único aqui do meu bairro, mas sei lá, você chuta a árvore e cai 5 faixas pretas de taekwondo. Não tô falando professor, não. Entendeu? Então, assim, só que aí que tá. O cara é faixa preta mesmo, porque aqui na nossa academia, eu aprendi isso com o mestre Dilcim também, né? Isso aconteceu comigo, que eu cheguei na academia dele faixa verde. A gente tem um treino de competição, que a minha turma de adulto é treino de competição. Não importa se é praticante, a minha turma de adulto é treino de competição. Porque eu acho que o treino é mais eficiente assim. Aí, chega um faixa preta de outra academia, mano, vral, você fica, ele ficou, beleza? Eu fui tratado, porque foi assim que eu aprendi, velho, entendeu? Porque a gente olha pra faixa preta dos outros, e dói. Tá? Porque, novamente, podem me chegar nos comentários que eu não tô nem aí. Você apanha, você
estudou, tal. Um tempo atrás aqui, a gente tinha até prova escrita, a gente tinha até prova escrita para fazer faixa preta, que nem tirar carteira, né? Tem a legislação, depois faz o exame. Aí tinha a prova escrita, aí se você passasse na prova escrita, você fazia o exame de preta. Então, assim, o cara que não estudou e não esforçou metade do que você fez, tá usando a mesma faixa que você, ô, velho, isso dói demais. Isso dói demais. Então, assim, que nem o senhor falou, né? O cara que quer ITF, velho, ele quer uma parada muito específica, que muitas vezes na cidade dele ou no estado dele não tenha. Fácil, entendeu? Que nem. É raro achar alguém que tem disposição com modéstia à parte, eu tenho. Porque eu viajo 4 horas para treinar ITF, velho. Entendeu? Eu viajo 4 horas para treinar ITF. Eu até zoei o Samboni Arnaldo uma vez. Falei, pô, velho, você não quer me dar treino só porque é feriado, cara? Qual é o doido que querer treinar no feriado? Aí, carnaval, tava eu lá treinando na academia dele, aprendendo os tools, porque eu quero essa parada, sabe? Só que, assim, realmente, o cara que quer ITF no Brasil, ele quer ITF. Entendeu? E muitas vezes eles não acham e se contentam buscando kickboxing, sabe? Mas realmente, isso que você falou, questão de número, mas é um fenômeno que aconteceu na América Latina, né? Brasil é WT, o resto é ITF. Porque a gente não tem nenhum atleta expressivo de WT na costa oeste da América do Sul. Não tem. Não tem. Expressivo? Não tem. Cara, eu vou ser muito honesto, assim, tudo isso é muito real, e olhando do lado de cá, o meu trabalho, ele é exatamente para tentar mudar um pouco essa realidade, porque, assim, a gente, por incrível que pareça, né, mesmo ainda a ITF, mesmo menor, ela já foi maior. Ela passou por um processo de redução nos últimos anos, ao invés de expansão. Então, o primeiro movimento é frear a redução. E aí depois pensar em voltar a crescer. E sem esse trabalho de comunicação fica impossível. E aí, só para, pelo menos de minha parte, matar essa questão, essa parte do exame, para mim, é fundamental. Por quê? Esse problema, eu te falei, a gente não passa com o professor, mas passa muito com faixa preta. A gente já forma poucos faixas pretas. Nosso exame tem a parte de defesa pessoal em separado, tem a parte teórica, você tem que fazer a prova. Realmente, é um exame que não é qualquer um que vai conseguir passar naquele exame ali, não. Mas, dos que passam, que já são poucos no Brasil, você tem uma massa enorme que passou só para colocar uma faixa preta na cintura e tô de boa aqui no meu sofá, ou vou continuar só aqui o meu treino. Então, o nosso problema, ele está muito mais nisso, em como transformar, porque isso é tanto um problema que eu já fui convidado para fazer algumas palestras, e as minhas palestras, elas têm alguns pontos que elas sempre têm o mesmo ponto. Um deles é: qual é a tradução de sabum? Sabum é professor, é instrutor. Então, não é faixa preta, é instrutor. E ser instrutor, não existe instrutor sem aluno. Então, essa é uma batalha muito minha. É lógico que na realidade do mundo, eu não vou ter de cada 100 faixas pretas, 100 professores. Eu sei disso. Mas o percentual tem que ser muito maior do que ele é. Hoje o percentual está muito abaixo do potencial. Um dos problemas que a gente passa muito aqui em relação a isso. E, de minha parte, está encerrado esse tema. Quer colocar mais alguma coisa? Não, queria te fazer uma pergunta. Por que está tendo essa redução? Primeiro, porque o nosso... Aí, eu vou até abordar isso num tema próximo, eu vou dar só aqui uma pincelada. O nosso trabalho de comunicação não é que ele seja ruim, ele é inexistente, ele ele é ridículo. Para ele se tornar medíocre, ele tem que avançar anos-luz. Esse é, para mim, o principal problema. E aí, o que causa esse problema, eu vou abordar um pouquinho mais para frente, mas respondendo rapidamente é isso. Entendi. Beleza. Tá, manda o próximo aí, então. Alguém falou alguma coisa no chat aí? Vê o que a galera tá falando. Escrevendo aqui. Muita gente dando aqui boa noite e tal. Vou botar aqui. Boa noite, galera. Boa noite, Giovana. Mas na regra da luta, tipo em campeonato, não. Mas na regra da luta, tipo em campeonato, não teria desvantagens maior para WT? Andressa, né? Então, o que pega? Na maioria da luta, como assim? Mas na regra de luta, soco, né? Na regra,
você vai ter o soco, e aí o cara que é WT vai fazer essa luta, teoricamente a regra tá um pouco Tá, um favorável contra para o quem. outro. É, Cara, se você pegar um atleta de TF, ele vai melhor no campeonato de TF. Se você pegar um atleta de WT, ele vai melhor no campeonato de WT. Ponto. Se você botar um contra o outro, aí eu te faço uma pergunta, Andressa. É uma coisa que eu até falo com os meus alunos. Quem ganha uma luta, um crocodilo ou o leão? Depende. Se a luta for na terra, o leão ganha. Se a luta for na água, o crocodilo ganha. Quem impor o seu jogo ganha. WT tem uma maior movimentação, uma gama maior de chutes. A gente consegue literalmente metralhar chute, enquanto o ITF se sente mais confortável com golpe de mão. Se o cara do ITF conseguir encurtar, beleza. Se o WT conseguir cutucar o javali com a lança lá e não deixar o cara chegar perto, o WT leva melhor. Então, e não é qual taekwondo é melhor, é qual atleta é melhor, entendeu? Eu posso pegar um cara que é uma mula no WT, mas ele tem uma perna da frente muito boa e não deixar o cara do ITF chegar perto. E aí? Eu posso pegar o cara do ITF que a mão dele é uma bomba, na primeira ele quebra meu nariz, acabou. E aí? Então, assim, não tem certo, sabe? Depende muito de como você treina. Consegui responder aí, Andressa? Depois você dá o retorno. eu gostei dessa comparação do leão e do crocodilo, e a comparação que eu faço muito é o atleta que sai, às vezes, do futebol de campo e vai para o futebol de salão. No, nada quer dizer que ele vai fazer uma adaptação, e muitas das vezes, quando fez isso, a adaptação não aconteceu, porque realmente são ambientes completamente... O nome é o mesmo, taekwondo, mas as regras de um e as regras de outro são o que realmente vão definir. Deixa eu ver Sim, aqui tem mais mais um gente aí no comentário. chat? Tem. Aqui. Acho que o grande problema passa muito pelo ego de cada instrutor e com isso tem uma maior integração. Não tem uma maior integração. Cara, é aquilo que a gente falou, velho. O cara que é acomodado. Entendeu? Então, assim, o cara realmente tem esse ego, sou faixa preta no meu estilo, sou invencível, sou não sei o quê. Aí o cara fala mal do taekwondo hoje em dia, seja ITF ou WT, o cara não consegue nem pegar, nem bater peso para ir lutar. Entendeu? Então, realmente, é isso que acontece, filho. Se a barriga tá em cima do nó da faixa, eu nem escuto, falo mesmo. Então, assim, é... então o ego diz muito sobre o faixa preta que você é, sabe? Você vai ficar lá no canto do tatame, eu sou faixa preta, aí vira que nem Cavaleiros do Zodíaco. Ô, mano, Cavaleiros do Zodíaco é muito legal, mas você já assistiu esse trem hoje? É muito ruim, mano. Então, assim, vive de uma nostalgia, sabe? É isso que rola, velho. É isso que rola, tá ligado? Ô, véio, eu lembro que a Marinha, ela deu um soco no peito do Seiya, quebrou a caixa torácica dele, perfurou o coração, é ridículo, mano. Só que na época era legal, entendeu? Na época você viu o chute, pá! O chute já foi e o grito ainda tá rolando. E aquilo ali era taekwondo, velho. Você matava mais o cara no grito do que na porrada. Era isso. Oh, tá falando dessa questão da nostalgia, tu vê como são os sintomas da mesma doença, né? Eles aparecem. Uma das vezes eu tava falando assim, cara, é a síndrome do mestre sagrado da montanha, que é aquele cara, que ele há 30 anos faz a mesma coisa igual, nada precisa mudar, é muito da nostalgia, né? Porque há 30 anos era assim, e daqui a 30 anos vai ser assim, não existe uma evolução realmente, cara. Assim, é impressionante como essa doença ela aparece em todos os lugares para confirmar que ela existe. É, Né? exatamente. Bom, Tem mais gente aí? tem. Não, vou interagir com a galera, depois a gente fala os temas, só. No último campeonato nacional de ITF, houve dois atletas da WT que participaram e usaram muito clinch. No ITF não usamos clinch, técnicas distintas. E os dois atletas eram meus, porque só eu que fui lá. Foi o Kaique e o Kelvin. O Kelvin, inclusive, se sagrou campeão brasileiro. Sensacional. Parabéns pro moleque aí, tá conquistando o mundo, vai conquistar a faixa preta. Se não for esse ano, é ano que vem. Sensacional. Então a gente realmente usa clinch, sabe? Porque realmente tem essa defasagem, né? A galera não está tão acostumada a trocar soco, então a gente chega muito de perto. Só que, olha só, a gente conseguiu pontuar no clinch. Voltando à dúvida da Andressa ali, enquanto a gente pontuava no clinch, o ITF não está acostumado com isso, né? Com chutes na cabeça em curtíssima distância. Então, às vezes, ele soube se adaptar. Aquele rolê que eu falei do leão e do crocodilo aí. Então, mas o último de TF foi legal. A gente fez bastante amizade, principalmente com a galera do Rio, foi top. Estamos aqui provavelmente graças a esse evento, né? Teve lá, Sim. fui árbitro nesse evento também.
trabalhando lá o dia inteiro como juiz. Aí, Saboninha Arnaldo. ITF Sangue bom demais, velho. Abraço pro Arnaldo. Cara, massa, muito massa, velho. Não, ele é, pô, especial mesmo, especial. Vamos lá. Se alguém é o Arnaldo, né? Se alguém entende. É, o Arnaldo, ele dá aula de Krav Maga também, né? A gente, quando tem seminário de defesa pessoal com ele, é bizarro os movimentos lá do Krav Maga que ele faz, assim, é um negócio muito eficiente, muito técnico. Já tive alguns seminários com ele de defesa pessoal e todos, para mim, são, assim, na memória. Não, ele é top, ele é top. Ele foi campeão, acho que ele pegou terceiro lugar na competição de Tools, acho que foi em 2018 na Argentina, o cara é bom. E vamos de conhecimentos, vamos, ué. Cadê? Tô brincando. Fábio. Dois. Bom, agora terminou aqui da galera, só boa noite, boa noite. Demorou. Boa noite. Senhor, vamos lá. Segundo tema proposto, diferenças competitivas. A gente abordou alguma coisa, mas agora vamos aprofundar aí para quem não conhece. Começa você esse. Show. Bom, a principal, a mais falada, foi a que a gente abordou aqui, a questão de soco e tudo que envolve. Uma das coisas que eu quero abordar, que pouca gente aborda, tentar tornar um pouco diferente aqui, mas fica à vontade, é a questão das regras de protocolo. Por exemplo, na ITF, a gente até chegou a falar isso um pouco fora, o protocolo, o protocolo todo, né, que envolve toda o nosso evento, ele é muito, muito regrado, muito certinho, qualquer coisinha ali fora já é problemática. Para quem não conhece, eu estou falando aqui, o que é o protocolo, né? É desde da forma de se dirigir ao atleta, a forma de conversar com o juiz, a forma de falar com o árbitro. Isso é algo que ali você tem todo um regramento para se portar em todo o evento. Por exemplo, a nossa arquibancada, eu honestamente aqui falando, opinião pessoal, eu acho que isso é uma tentativa em vão, mas está lá no nosso regulamento, tem que controlar a arquibancada. Então, quando o pessoal começa a falar mata, corta a cabeça, chuta, todas essas coisas, o cara querem controlar a arquibancada. Eu já acho que isso é impossível, é o público em geral. O público em geral, ele não tem o conhecimento do que acontece dentro da prática do Taekwondo ITF. Mas está no regulamento que a gente tem que ter esse trabalho. Então, quando eu falo do protocolo em volta até da luta, e aí falando da luta em si, tem a regra do soco e tal. Eu gostei muito dessa questão que o senhor falou de acertar no clinch. Realmente é uma coisa que eu jamais pensaria, porque para mim, clinchou, acabou, a luta é interrompida. Então, é muito diferente nessa parte também, do que pode, que não pode dentro do tatame e fora do tatame. Qual a sua visão? Então, só me tira uma pergunta do técnica da ITF, né? O clinch, depois de quanto tempo interrompe a luta? É imediato. Encostou a mão que não seja soco, a luta tem que ser interrompida e advertência. Entendi, porque lá no campeonato não foi isso que eu vi. Eu vi que a galera tava demorando de 3 a 5 segundos para interromper a luta. Clinchou. Não deu nada, aí sim o árbitro tava travando. Foi a minha observação. Aí eu tive a sorte de ver a luta dos coloridas antes e eu trabalhei isso com a galera. Eu penso assim, velho, se você pode bater, bata. O cara tá demorando 5 segundos para interromper a luta. Você tem 5 segundos para bater ali no clinch. Entendeu? Porque a galera do ITF, realmente, eles desligam. Clinchou, desligam. Velho, o cara desligou, é tudo que a gente precisa. Então, assim, isso foi uma leitura. O juiz separou, aí ele liga. Só que até o juiz chegar, mano, ele não separou ninguém. Eu vou tentar bater. Então, assim, essa foi uma diferença de interpretação e regra, né, que a gente viu. Controlar arquibancada, cara, eu acho que a arte marcial ela é arte marcial onde isso é esporte. Então, assim, realmente controlar a arquibancada é impossível, mas tem muito praticante na arquibancada. Então, eu acho que realmente a gente consegue levar a boiada pelo exemplo, sabe? Se a gente vê, mata, não sei o que, tal, alguém vai observar que quem tá de dobô na arquibancada, quem tá com blusa da equipe, tá quieto, tá respeitando. Então, assim, a gente não consegue controlar todo mundo, não tem jeito. Tinha um cara lá muito mal educado, até falando coisa com as meninas. Essa aí é feia, essa aí não sei o quê. Então, assim,
e tinha gente muito educada na arquibancada, sabe? Outra questão que eu percebi durante a estratégia, né? Porque a gente que vem de um esporte com um nível competitivo muito alto, né? Falo de olímpico, não estou falando que um é melhor que o outro, mas a questão de número de praticantes é bem maior, foi a maldade competitiva, que no Taekwondo, WT, eu, pelo menos, mais uma vez, seguindo a tutela do mestre Dilcinho, não é um contra um ali no negócio. Na minha opinião, é você e o seu atleta contra o cara e o técnico dele. E ainda os dois, as duas duplas, lutam contra o árbitro. Entendeu? Então, a luta, para mim, ela é um triângulo, sabe? Porque se você não ajudar o seu atleta, meio que não vai dar nada. O Kelvin, ele tirou muita vantagem acho que foi do atleta do Rio de Janeiro, nesse último brasileiro, não lembro. Eu falei assim, ô Kelvin, tenta trazer a luta para perto de mim. Aí ele trouxe a luta para perto de mim, aí eu falei com ele assim, eu tava meio que gritando lá, mas era de propósito, entendeu? Eu falei assim, faz o que eu te pedi. Ele tá doido para vir, faz o que eu te pedi. Véi, ninguém sabe até hoje que eu não pedi nada pro cara. Aí o adversário dele ficou nervosaço. Aí ficou olhando para mim, olhando, o que será que ele pediu? O que será que ele pediu? Aí eu falei, faz o que eu te pedi, sou. Ele tá vindo, ele tá querendo vir. Quando ele vier, você faz o que eu te pedi. Aí, pum, tomou outro, ficou nervoso, então o cara meio que perde para ele mesmo. Porque o outro técnico estava calado. Eu não sei na ITF se o técnico pode falar durante a luta. Mas, pois é, eu falei e meu atleta ganhou por causa disso. Se não pode, tá errado. Mas, eu falei, entendeu? Mas eu não falei, tipo, eu dei um gritão, aí beleza. Aí eu falei num tom de voz muito tranquilo, mas pro adversário dele me escutar. Entendeu? Então, às vezes, velho, são que nem eu vejo muita galera do Daguestão fazendo isso no MMA. É falta, até que o juiz, então eles agarram dentro da luva no MMA, não pode, né? Eles agarram dentro da luva, assim, o juiz não tava, o juiz viu, opa, tirei, o juiz voltou. Então, assim, é uma estratégia competitiva. Não tô trapaceando, tô jogando com o livro de regra debaixo do braço, entendeu? Nas entrelinhas ali, o que eu consigo usar, sabe? Para o senhor saber, antigamente, né, quando eu era GUP, por exemplo, o árbitro, essa regra de não poder, sempre teve. Só que como é que funciona? Você tem a regra oficial, que ela só é aplicada, é a regra do Mundial, e evento oficial ITF é só para faixa preta. Então, qualquer evento que tenha colorida, ele é uma adaptação. E nessa adaptação, cada evento vai fazer algo a mais, algo a menos, vai criar suas próprias regras locais ali. Porque você tem que criar regras para GUP que não existem para o faixa preta. Aí, o que acontece? A gente tinha, quando eu era GUP ainda, colorida, você tinha a figura da regra, mas a gente gritava. Pô, o coach levantava, gesticulava, fazia, acontecia. Chegou um tempo, alguns anos atrás, onde isso começou a ser cortado, e hoje está lá, estava no edital desse campeonato. O árbitro não pode falar, o árbitro não pode levantar, o árbitro não pode fazer isso, não pode fazer. Ele tem que ficar calado e só assistir o atleta. Saiu a luva, é ele que coloca. Tem que sentar. Ele tem que se resumir a isso. Ao ponto de as equipes, para meio que burlar isso, o que elas fazem? Já tem uma pessoa preparada do lado de fora, que é só para ficar fazendo essa orientação. Faz isso, faz aquilo. Você podia reparar que o técnico não fazia, mas tinha alguém do lado de fora fazendo para as equipes mais experimentadas. E aí vem um outro problema. Uma pergunta. O seu atleta mediano, ele participa de quantos eventos por ano? Cara, então, quantos quiserem. A gente tem um problema na WT, que por ser esporte olímpico e o Brasil ser muito grande, a gente tem a primeira etapa do Campeonato Mineiro, João Molevade, 2 horas e meia daqui. Segunda etapa do Campeonato Mineiro, Diamantina, 6 horas daqui. Então, assim, eu por não ter atletas de fato, porque atleta, para mim, é quem vive disso. Novamente, citando aquela galera que eu falei. É quem tá lá todo dia, é quem para descansar vai malhar, vai correr, vai fazer treino físico, vai para fisioterapia. Isso, na minha concepção, é o atleta. Como minha academia foca em praticantes que participam de eventos, a gente não tem essa média.
sabe? Mas se eu tivesse um atleta, a gente ia fazer treino periodizado, quantos campeonatos ele ia participar, quantos precisassem. Se ele quer lutar por uma Bolsa Atleta, como que ele vai chegar lá na Bolsa Atleta? Ele tem que passar por quais etapas? Ele tem que ir para qual regional? Ele vai para o brasileiro, ele tem que ficar em que lugar no pódio, no mínimo? A gente faria isso, entendeu? Esse é o planejamento de atleta. Eu hoje não tenho atleta, porque o atleta ele funciona para mim nesses moldes. O atleta é um trabalho, é uma profissão, entendeu? Então, assim, a gente leva um pouquinho mais a sério, porque não tem como eu querer que um praticante tenha uma rotina de atleta. Entendeu? O cara tem que trabalhar, o cara vai lá, cuida da casa dele, faz faxina, ele vai lá para desestressar. Aí ele chega num ambiente competitivo, aquela pressão técnico, não, eu tenho que acertar tal coisa, hoje o treino é tático, o que eu posso melhorar meu tático? É uma pressão que eu acho que não precisa, entendeu? Então, assim, respondendo a sua pergunta hoje, como eu não trabalho com atletas hoje, porque eu não tenho, e é muito difícil tirar um atleta de 100 faixas pretas, se você tirar um atleta, você ainda tirou muito, não tem dessa. A gente vê os eventos que valem a pena a gente viajar, os eventos que vão ser legais, os eventos que os alunos que querem competir para se testar, para aprendizar, para questão de aprendizado, simplesmente vão. Então, assim, quantos. A gente não tem essa média. Ah, galera, rolou um evento aqui do lado de BH, é em Betim, rola de ir. Betim é do lado, né? Como se fosse Niterói, Rio de Janeiro. Então, assim, é em Betim. Vocês querem ir? Não, esse é perto, esse dá para ir. Beleza. Agora, não, galera, vai rolar um que nem o próximo brasileiro, vai ser lá em Blumenau. Nossa, é difícil. Entendeu? Então é complicado. Como é que eu tiro o cara da rotina dele, que gasta uma grana, velho? A gente vai de avião, provavelmente. Porque o preço da gasolina de carro é o mesmo valor de uma passagem do avião. Aí tem que olhar a estadia. E o cara trabalha presencial. Como é que eu vou tirar ele de casa? Então, assim, respondendo a sua pergunta, a gente vai no que dá, velho. A gente é alto rendimento, mas é alto rendimento na tora. Ó, eu entendi, realmente eu chamo de atleta, mas é o atleta amador, que no seu caso você está chamando do praticante, né? Que é aquele cara que tem a sua vida, mas pratica ali 2 vezes por semana o taekwondo. No nosso caso aqui, seja o atleta profissional que vive disso, seja o praticante faixa branca, esses dois, no máximo, vão ter 2 competições no ano, que é o nacional e o regional. Ponto. Então, horrível. Esse cenário por si só, ele já te informa, primeiro, a nossa realidade, e segundo, como é que eu vou ter prática tanto de malandragem de campeonato, de técnica na hora da competição, que a gente sabe que competição é competição, treino é treino. Como é que o árbitro vai ter rodagem como árbitro? Que o árbitro é a mesma situação do praticante. Só muda a graduação e a função que ele tem que executar. Ele não é profissional daquilo. Então, o meu trabalho, você vê que ele ainda é muito lá atrás. Agora que a gente está investindo, e quando eu falo investindo, é embrionário ainda, para a gente transformar, pelo menos, o árbitro de amador em profissional. A nossa batalha é essa hoje. Entendeu? Então, quantos árbitros brasileiros hoje estão presentes em eventos internacionais ITF? Pô, senhor, dá para contar na mão do Lula. Sarrionin, ele é um árbitro de altíssimo nível, né, mundial, só que temos ali pouquíssimo, assim, eu poderia dizer que menos de 10 dentro da minha linhagem da ITF, existem as outras que eu não sei dizer, mas assim, árbitros de qualidade de mundial são pouquíssimos, nacionais nós temos muitos, como o senhor viu lá, só que em um espectro, né, gigante de qualidade ali, tem a galera que está entrando agora e tem a galera que já tem décadas de experiência, então você tem ali de tudo, mas entre o número absoluto ainda é muito pequeno. Se você botar todo mundo, não enche uma sala, entendeu? Entendi. E outra pergunta que eu ia fazer: qual a graduação mínima para uma pessoa ser árbitro? Isso vai variar. Qual é a lógica que a gente está tentando implementar? Porque existe essa expectativa, essa regra, e existe o público que eu tenho.
Então, muitas vezes, o meu público é tão pequeno em determinado evento. Por exemplo, vou dar um exemplo perfeito. A gente fez um evento no Rio de Janeiro. Pô, 150 atletas, sobrou árbitro, dava para revezar, descansar. Fizemos em Ipatinga. Redução em todos os números. Ali eu tive que trabalhar o dia inteiro sem descanso. Então, depende muito do evento que a gente está falando. Agora, Sim. pegando esse evento, aí jogando ali para uma média, a gente vai ter os primeiros, se for possível, né, se tiver público para isso. Primeiro, segundo e terceiro dan, você vai colocar nas funções, principalmente de marcação de ponto, né? O árbitro vai fazer a marcação de ponto. Árbitro central, de quarto dan para cima. E na mesa, a mesma coisa, sendo que ali na mesa você vai ter os mais experientes que tiverem disponíveis. Então é mais ou menos assim que é distribuído. Tudo depende do público de cada evento, né? Entendi. Porque a gente segue na AWT, a AWT eu falo profissionalmente em panorama olímpico, o cara não pode ser árbitro se ele não deter a graduação de mestre, entendeu? Em panorama nacional, isso é mais difícil, porque não é todo mestre que quer ser árbitro também, entendeu? Então a gente tem a graduação de faixa preta, mas quanto mais graduado, mais interessante, né? Até por causa de respaldo. Mas eu falo da presença de árbitros internacionais, porque se a gente tiver árbitro internacional, a gente consegue trazer a qualidade internacional para os eventos nacionais. Entendeu? Só que o que você falou, são 2 eventos. Cara, não é que é difícil fazer uma rodagem para praticante e atleta, é que é impossível. Todo o trabalho que você vai ter no evento, você perdeu ele no próximo, porque você vai fazer ano que vem, não tem jeito. Então, se você for no circuito europeu de ITF, velho, é bizarro. É bizarro. Primeiro que a geografia ajuda, né? Então, os caras estão a um trem de distância de outro país, tem um Open aqui, tem o Open lá, tem o regional aqui, Grand Prix ali, não sei o quê. Então, assim, o árbitro, o atleta, quando ele vai competir contra um brasileiro, ele vai usar o brasileiro de aquecimento, né? Dado a quantidade de eventos, e vai disputar com os outros dele que estão lá na Europa depois. Então, assim, eu acho que aumentar a quantidade de eventos é algo assim. Não, é óbvio que tem que aumentar, sabe? Mas dada a quantidade de praticantes e instrutores e equipes que a gente tem aqui no Brasil, eu acho, com todo respeito à ITF, eu acho que fragmentar a ITF, grupos de ITF aqui no Brasil, é uma grande burrice. Então, assim, seria interessante unificar a galera para a gente ter mais eventos, para que a gente leve o nome do Brasil, da ITF, para fora. Porque, assim, que esporte é esse que eu não tenho um destaque nacional? Velho, brasileiro, ele segue exemplo, ele gosta de MMA, não é porque ele gosta de MMA, é porque ele gosta do Anderson Silva, entendeu? O brasileiro gosta de boxe porque ele gosta do Popó, do Fórmula 1 porque é do Felipe Massa, entendeu? Então, assim, não tem dessa de, eles são um grupo, eu sou outro. Mano, você tem que lutar onde der, velho. É onde der. Ah, vai naquele ali. Ah, é aquele grupo eu não posso. Velho, com todo respeito, não sei a história, não sei porque tem essa fragmentação, honestamente não me interessa. Só que a ITF perde muito com isso. Não, é óbvio. Tudo que o senhor está colocando é a realidade do mundo. Só que, na minha opinião, é mais fácil ter uma unificação ITF-WTF do que uma unificação das ITFs. Concordo que é uma extrema burrice. Não, eu não, estou apenas né, abrindo o cenário. Essa é a realidade. Existem as bolhas de ITF, elas não se tocam de propósito, não querem se tocar, não existe nenhum trabalho, muito pelo contrário, elas trabalham para estar distantes uma da outra. Existem pequenos momentos onde existe alguma interação e logo isso morre. E concordo que se fosse unificado, seria, tipo, né, somaria forças, seria bom para todo mundo. Aí é onde entra aquela a minha paranoia, o meu trabalho de que o problema está sempre em cima. Pergunto, o senhor acredita que se eu pegar as faixas brancas, amarelas, verdes, azuis e vermelhas e perguntar para eles assim, pô, vocês não acham que seria interessante unificar as ITFs, que todos falariam sim? Quem é que fala não?
É quem está Entendi. em cima. É a quem isso favorece. E, quando eu falo acima, é em todas. Em todas, não existe diferença. Eu, honestamente, é como o senhor falou, eu não tive problema com ninguém, eu não briguei com ninguém. A briga veio de antes. É que nem aqueles filmes que tem as duas famílias que brigam há gerações. E eu sou o filho, eu falo, é para brigar? Beleza, vamos brigar. Mas eu acho que, em algum momento, essa galera que tem esse problema, a vida vai caminhar, eles não estarão mais no cenário, e aí quem tá aqui vai falar, pô, vamos se juntar, vamos fazer um churrasco, vamos conversar, vamos tomar uma cerveja. Ah, pô, já é, por que não? Não tem motivo mais para não. Então, acho que agora está se começando a se encaminhando para essa convergência. Tanto que eu hoje vejo mais eventos unificando, por exemplo, WT e TF, que antes eu não participava de nenhum. Hoje eu já tenho participado de alguns. É sinal de que alguma coisa, né, se alterou no cenário. Sim, mas são poucos, né? Porque na WT a gente tem dois polos, né? A gente tem CBTKD e a gente tem Liga Nacional. A CBTKD, ela lançou uma nota, né, sobre atletas participarem daquele Combat Taekwondo que tá rolando agora. E E foi é uma um nota que trem que veio... arrombou tudo, né? Ah, aquilo ali foi legal demais, velho. Eu acho que aquilo ali devia ser as Olimpíadas. Mas, enfim, é, só que os atletas filiados à CBTKD não podem participar do Combat Taekwondo, entendeu? Então, assim, eles estariam fora de uma dos eventos da CBTKD que são classificatórios para as Olimpíadas. Ou seja, se você tem um sonho olímpico, mas você participa do Combat Taekwondo, não rola. Eu não sei por que tem isso. Com todo respeito aí, se tiver alguém da CBTKD assistindo, cara, eu acho que isso podia ser revisado, sabe? Eu, pessoalmente, não concordo, mas eu me coloco no lugar de um segundo Dan que às vezes não pode estar por dentro de alguma questão para que haja essa divisão. Então, a gente tem dois. Tem o CBTKD e a Liga Nacional. E não pode participar de nenhuma outra entidade que tenha taekwondo no nome. Então, em tese, eles não poderiam participar de um ITF. Entendeu? Então, essa galera que tem o sonho olímpico, ela infelizmente, estaria fora de conhecer o ITF. Beleza. Só que a gente tem muitos praticantes que às vezes nem se formam faixa preta que gostariam de conhecer, sabe? Então, assim, por que eu acho esquisito a gente ter várias ITFs e por que eu tô falando isso tudo? A gente vai ser infrutífero, porque o WT só tem dois grandes, entendeu? Só que factível, competidores mesmo, pessoas, atletas que vivem essa realidade, só tem um, que é a galera da Liga Nacional. Se eles vão para uma ITF, só que a ITF está fragmentada, o cara vai para a ITF A, o outro vai para B, o outro vai para C. Entendeu? Eu vou ainda ter pequenos grupos com pequenas quantidades de eventos e não vai adiantar nada. E nós vamos perder para os argentinos. Então, galera, eu acho que eu descobri um plano, mano. Aí, os caras querem que a Argentina seja melhor que a gente. É isso. Não tem outra explicação. Esse negócio. Esses dois temas. Esse da Argentina eu vou deixar para o segundo. Eu tenho um aluno, ele teve que se mudar do Rio de Janeiro para São Paulo. Cara, 40 minutos, ponte aérea. De todas as possibilidades, essa era a menos pior. Beleza. Lá, não, para variar, não tinha. Tem uma ITF, mas não é a minha. Aí ele entrou em outra ITF, as duas ITFs não se falam, e a gente faz esse tipo encontro clandestino para treinar, tá ligado? É esse o nível da parada. Então, assim, eu acho que... pode falar. Não é isso, eu tô só acompanhando. Aí, por exemplo, agora falando desse negócio da Argentina, cara, essa questão da Argentina, ela é uma polêmica aqui. Por quê? A minha descendência, ela vem diretamente da Argentina, né? Acima do meu mestre, o mestre dele é o presidente lá da Federação Argentina. Então, estou diretamente ligado a esse trabalho. Só que assim... o Sarrioninho Galarraga, não é isso? Correto, o mestre Galarraga. Só que qual é a nossa realidade aqui? Como, assim, aí eu quero ampliar um pouco, aí eu vou trazer um caso de outros esportes para ver que, no final das contas, é tudo igual. Quando a gente sai do esporte ou da arte marcial e vai para a segunda camada, que é administrativa financeira, senhor, e política, é tudo igual. Exemplo. Pô, o senhor tem time de futebol? Eu torço pro Cruzeiro por influência, vulgo ameaça do meu pai. Então,
O senhor sabe o quanto o Cruzeiro sofreu politicamente e administrativamente aí nos últimos anos. Sim. Mesmo sendo uma máquina de fazer dinheiro. Vamos falar de Brasil, máquina de fazer dinheiro. Eu torço para o Flamengo. Mesma coisa. Quase quebrou. Hoje, fatura 2 bilhões. E a gente está falando de uma indústria bilionária. Aí tu traz para o taekwondo, para arte marcial, que, porra, muito menor. Muito menor. E aí tu traz para o taekwondo ETF, que, porra, menor ainda. Então a gente deveria ser os primeiros a falar assim, olha só, vamos deixar para brigar quando a gente estiver bilionário. Pelo menos milionário. Ali a gente briga. Agora não, vamos realmente juntar aqui. Ah, eu não gosto do vermelho, tu não gosta do azul. Mas, pô, pra gente não morrer afogado, vamos primeiro chegar na praia. E lá na praia a gente briga pelo coco, pela água de coco, tá ligado? Mas não, o problema tá ainda lá na tábua de salvar a vida. E aí, eu olho pra Argentina. Na Argentina, realmente, é o que o senhor falou, é esporte nacional. O futebol lá rivaliza com o taekwondo ITF. É um negócio, assim, realmente muito grande. Que Sim. Eu defendo, assim, muita gente defende, a gente tem que fazer o que a Argentina faz. Eu falo, camarada, isso é a mesma coisa que querer falar por que o tango no Rio de Janeiro não é tão famoso quanto o samba? Ou por que o pagode em Montevidéu não é tão popular quanto o... Isso não existe, é cultural do local, entendeu? Décadas de construção. Então, aqui, o nosso trabalho, honestamente, senhor, o nosso trabalho aqui, eu falo isso nos seminários, eles falam que eu sou maluco. A nossa prioridade, porque prioridade só existe uma, a nossa prioridade é formação de faixa branca. Ponto. Se a gente fechasse durante 3 anos, não vai ter nenhum evento, não vai ter nenhum seminário, não vai ter nada. 3 anos, o nosso trabalho é matricular faixa branca. Talvez a gente teria uma chance de iniciar um trabalho robusto. Eu sou radical nesse sentido. A WT, ela não precisa desse remédio amargo. Aí é o que eu comparo. Por exemplo, o seu time sofreu muito, teve que ter um remédio amargo, agora tá rico. O meu time, no futebol, sofreu muito, teve que tomar um remédio amargo durante anos, tomando ali na cabeça, mas hoje ele tá ganhando tudo praticamente. Então, sem o remédio amargo, não tem caminho. A gente pode querer falar de arbitragem, de campeonato, de atleta, de bolsa. Como é que eu vou chegar na bolsa se eu não tenho faixa branca entrando? Entende? Sim. Eu vejo que o Brasil erra muito porque o brasileiro, ele tem muito preconceito com o desconhecido, sabe? Então, assim, a partir do momento que a gente pode mostrar para a pessoa que o taekwondo é capaz de mudar a sua vida, principalmente financeiramente, os pais colocam os filhos com outra visão, entendeu? Que nem o taekwondo mudou minha vida. Eu sou formado em História, sou pós-graduado em Neurociência e Educação, não atuo na docência de História mais, eu vivo exclusivamente do taekwondo. É o esporte que eu pratiquei, assim, desde a adolescência até hoje, sabe? Então, assim, você mostra para um moleque de comunidade que ele consegue chegar num evento, ser árbitro, tirar ali 500 conto com 6 horas de trabalho, velho, ele vai olhar a parada com outros olhos, entendeu? Só que a gente fala assim, ai, não, não sei o que, é luta, então a gente tem que preocupar em desmistificar isso para o público que a gente tem, entendeu? Outra coisa também é beneficiar os que a gente já tem, sabe? Porque o atleta, velho, com todo respeito, ele só se ferra. O atleta paga passagem, paga tudo que eu falei lá atrás sobre praticante, paga passagem, paga tudo aqui no Brasil para ganhar uma medalha. Então, assim, o atleta, ele tem que ter um investimento naquilo, o que, que a medalha pode trazer para ele. Que nem eu tive o 3º lugar lá no pódio, né? Não passei a luta. Beleza. Só que a medalha abriu algumas portas para mim, para que eu fizesse parcerias ao redor. Então, assim, o título não é importante. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, você me responda assim, se você souber. Quem que foi o campeão brasileiro do Nacional de ITF em 2007? Brasileiro ITF 2007? Pô, senhor, eu posso estar falando besteira porque eu estava iniciando um taekwondo nessa época aí. Mas, se eu não me engano, foi o ano que o meu professor à época ganhou. Que Sim, foi Leandro mas Davi. Mas aí, você sabe o que que acontece? Em 2008, não interessa se seu professor ganhou, vai ter outro.
Em 2009, também não interessa quem ganhou de ser professor, vai ter outro. Então, o que é que você faz com aquele título que te interessa? Então, você pode utilizar a gente, né, principalmente do taekwondo, a gente pode utilizar isso como poder de barganha. Véi, faculdade adora expor atleta. Grandes empresas adoram atletas para serem seus garotos propagandas. Eles são exemplos de saúde, eles são exemplos de que você está longe das drogas, são exemplos de pessoas que não são gandaeiras, né, com exceção do Neymar aí, mas a gente tem que entender que o título, ele pode abrir portas para a gente, entendeu? O cara pegou pódio lá no Campeonato Brasileiro de Taekwondo, velho. O cara é vice-campeão. Beleza, mano, você tá treinando com o vice-campeão, entendeu? É mais gente entrando, você tá aumentando o esporte com isso. Então, o problema também, às vezes, está no atleta e na gestão de carreira, né? Porque a gente tá falando de praticante, que ele não usa isso, velho. Muitas vezes, a gente não sabe aproveitar o título que a gente tem. Por exemplo, eu vim da PUC, né? Eu estudei na PUC. A PUC adora que você tem atletas estudando nela. Então eu falei assim, ô PUC, eu vou competir tal coisa. Você paga minha passagem? Pago, pago. Então o atleta já não tem um custo, entendeu? Então a gente tem que entender que o título ele tem valor. Só que no Brasil a gente só liga para um evento de futebol que acontece de 4 em 4 anos. Tem a menina lá, a Júlia, ela lutou no Rio 2016. Hoje ela nem mexe com taekwondo mais, mano. Entendeu? Porque o próprio atleta às vezes não usa o título. Com todo respeito à Júlia, se ela estiver assistindo isso, mas às vezes talvez não tenha sido interessante para ela usar o título, só que o título abre muitas portas, entendeu? Ronaldinho Gaúcho, o cara é garoto propaganda até hoje. O título para ele foi ótimo. A gente tem que aprender a engrandecer o marketing. Você que é do marketing, engrandecer o marketing que o cara vai estar lá. Véi, brasileiro gosta de brasileiro no pódio. Principalmente ganhando de argentino. Praga. Mas a gente não usa isso, velho. A gente não usa isso para crescer o esporte. Então, esse é um grande problema que a gente vive aqui no Taekwondo, sabe? Quero perguntar sobre isso. O senhor falou dessa praticante da Júlia. Conheço vários casos como o da Júlia e, normal do atleta ele ter né, uma conquista, mas essa conquista ela não se traduzir em algo real, né, monetizar, que a gente chama de monetizar aquela conquista dele. E aí eu me lembro de atletas, vários no Brasil, medalhistas olímpicos de outros esportes que têm muito mais estrutura, muito mais dinheiro, que ficavam trocando autógrafo por patrocínio e o famoso, eu falo que a gente tem muito o famoso taekwondo esperança, né? Que é ficar pedindo ajudinha e não sei o que, e fazendo rifa. E o taekwondo vive muito disso, pelo menos o taekwondo ITF vive muito do taekwondo esperança. Não existe ali, né, algo mais profissional acontecendo. E um dos trabalhos, né, foi curioso eu falar isso, porque eu imagino que na W isso já seja algo muito mais evoluído, né, a questão de patrocínio. Só que aqui ainda é muito embrionário. A gente conseguiu fazer nos eventos nacionais que a gente fez aqui no Rio de Janeiro. A gente conseguiu, deu uma deslanchada nessa questão de patrocínio, a gente conseguiu ter lucro no evento, fazer um evento robusto, né, com uma puta estrutura. E aí já voltamos para o Taekwondo Esperança de novo. Por quê? Porque, beleza, esse negócio de patrocínio, depois a gente vê, o negócio é Taekwondo. Não, tem técnica e tal, esse negócio de patrocínio a gente vê depois. Então tem muito essa visão. E a gente, hoje, eu estou tentando exatamente fazer um movimento aqui, um dos meus alunos, ele tem acesso a linhas de crédito das empresas, ele trabalha diretamente com isso, e a gente vai tentar fazer esse link entre essas empresas, que elas possam tudo, né, dentro ali daquela lei que, o cara tirar do imposto dele, já vai gastar mesmo com imposto, investe aqui para a gente fazer um campeonato, um evento, um seminário. Então, esse trabalho, eu sei que eu estou fazendo ele dentro da ETF, não tenho contato com mais ninguém que esteja fazendo esse trabalho nesse formato, esteja buscando isso. Então, assim, para ver como a situação está ainda na busca do que vai financiar a Júlia. Porque aí é a minha pergunta. Tem como as Júlias, né, abraçarem como nós? A gente consegue monetizar a nossa conquista, mas todas as Júlias elas vão conseguir fazer isso? Ou tem que ter de quem está ali no administrativo falar, olha só, Júlia, seja atleta, porque eu faço isso com o meu aluno. Meu aluno vira instrutor, eu falo, olha só,
você não vai se preocupar com nada, só em dar aula. Eu vou te dar marketing financeiro, captação de cliente, internet, eu vou fazer essa parte toda. Você, obviamente, você tem que estar fazendo ali o seu também, não é tudo, mas eu vou estruturar tudo para que você possa se preocupar em dar aula. Enquanto, quando eu fui dar aula, toma o telefone aí da academia, se vira. Eu poderia fazer isso para ele e quem conseguisse realmente, né, seria alguém que, porra, pica das galáxias. Mas, porra, assim, a gente larga as Júlias? Esse é meu ponto, entendeu? Cara, então, só voltando no negócio aqui, o Taekwondo WT, ele também passa por isso, né? Cansei de ver gente vendendo paçoca, vendendo palha italiana em campeonato, cansei de ver gente fazendo rifa. Então, assim, quando eu vejo alguém, principalmente da minha equipe aí, se alguém tiver da minha equipe aí nos comentários, dá uma olhada aí, eu cansei de fazer assim, velho, quanto que é a rifa? Ah, me dá 2 números. Aí falou, qual número você quer, velho? Dá meu número para alguém aí, faça o negócio. Eu vejo gente fazendo isso para exame de faixa, entendeu? Então, assim, não é tão mais simples, não. Eu diria que para panorama nacional é tão pequeno quanto o ITF, sabe? Teve o. Velho, olha que foda. Teve o Henrique Marques, ele foi um atleta olímpico, né? Ele medalhou nas Olimpíadas e ele foi o atleta número 1 do mundo na categoria dele. É como se ele tivesse ganhado a bola de ouro do taekwondo. Mano, era pra esse menino não conseguir andar na rua. Fraga, era pra ter gente tirando foto com ele. Eu já treinei com ele algumas vezes lá no Dilcim também, quando ele foi visitar a gente aqui em BH. Mas assim, não tem, a gente não reconhece, entendeu? Às vezes, a galera acha até que cara, ele roda na Hungria, depois ele roda na França, depois ele roda na Eslovênia, lutando todos os Opens e classificando para os fechados para ter ranking olímpico. E o Brasil não reconhece, mano. A gente prefere falar de carnaval, tá ligado? É muito feio, mano. É muito feio. Então, assim, a cultura é realmente uma cultura desgraçada, sabe? Mas aqui, vamos dar uma olhada nos comentários aí que eu tô vendo que a galerinha tá comentando e nós estamos panguando aqui, velho. Vamos lá. Lê aí. Esse aqui, opa, caí de paraquedas. Tinha uma menina antes desse cara, não tinha não? Vou buscar aqui, mas manda uma moral para esse irmão aí. Tá. Opa, caí aqui de paraquedas, sou segundo Dan de WTF. Esse aí é o discurso, chamando de WTF até agora. Vamos lá. Estou há 13 anos sem treinar devido a muitas lesões. Deus abençoe. Amém, mano. Deus te abençoe também. Inclusive, isso é uma curiosidade aqui legal para a galera falar, né? Em 2018, a WTF mudou para a WT justamente por causa da gíria da internet, né? Que é what the fuck, né? Traduzindo, que porra é essa? Então, assim, véio, mas não tem como não zoar, não. Os caras fizeram bem em mudar, na moral. Pô, mas como é que o cara ia pensar, né? Que depois de, porra, sei lá quantos anos, o nego ia inventar uma. É muito azar Não, também, né? velho. Só que o que pega? A WTF, eu acho que, se eu não me engano, ela foi fundada em 80 e alguma coisa. Então, assim, realmente, né? Mas demorou pra mudar, velho. Demorou. Em meados de 2006 já era pra ter mudado, tá ligado? É que acho que o pessoal falou assim, a gente não dá mais. Eles foram vencidos pelo bagulho. Não foi assim, pô, não, eles não queriam mudar. Aí falei, realmente todo mundo que vê o WTF pensa primeiro no WTF do que no WTF, fica impossível. Tá eu que sou WT, eu zoei, mano. Eu que sou WT, não tem como zoar, não, velho. Eu tenho vários aqui, a gente chamava de Double WTF. Double WTF. Aqui, tem o. Pode falar. Não, tem esse menino aí, o Renato Werneck aí. Ele vem daí da sua terra, Niterói. A gente chama de Niterói, o cara brabo, sabe? Ele é um menino de destaque, eu quero que ele compete, né? Só que, ô Niterói, falar aqui pra todo mundo, bem, irmão, você tem que ganhar da preguiça, irmão. Você tem que ganhar, vou lá competir. Ô, velho, o cara vai treinar todo dia para não competir um campeonato, velho. A disciplina que esse menino tem para treinar, velho, ele chega assim, vira a noite jogando os RPG dele. Opa, hora do treino. Ou se ele usasse a disciplina para competir, ele ia ser um monstro, velho. Ia ser um monstro. Niterói, abraço para você, meu irmão. Niterói é terra boa, hein? Eu tenho um aluno de Niterói também, que inclusive a gente vai conseguir colocar um dojão lá se tudo der certo. Ele vai começar a dar aula lá para a criançada. Niterói é uma terra muito boa, tô sempre lá fazendo um churrasco lá com ele.
E Niterói, por incrível que pareça, tem bastante dojo de taekwondo, assim, numa área um pouco... Não sei se você conhece aqui, Niterói e Rio, conhece? Frago. Então, é uma distância de uns 11, 12 quilômetros, não é tão distante, mas é outra cidade, né? Que é do outro lado da poça. Então, a galera lá de Niterói do taekwondo é bem animada. É a ponte do Satanás, né? Não pode errar o caminho para lá nem a pau, senão. Não, entrou errado. Já era. Ó, eu tenho um aluno que ele é muito religioso, né? Ele não fala palavrão. A única vez que ele gritou um palavrão foi quando ele pegou a entrada errada e foi parar em Niterói e teve que voltar, tá ligado? Ah, não, mas ali se você tem compromisso, você esquece, velho. Você não tem o que fazer. Mas aí, tem mais gente falando? Tem uma galera. Ele mandou aqui de novo. Tem esse camarada aqui que falou. Vamos lá. Bem, senhores, acredito que se não atingirmos o nível argentino é porque esse espaço ainda precisa ser preenchido. Potencial temos, de fato. De fato, tanto TF quanto WT. Cara, eu falo muito isso para os meus alunos. Quando eles vão reclamar de qualquer coisa, eu falo: o que você vai fazer a respeito disso? Porque você pode encarar isso como um problema ou como uma oportunidade. Sinal de que tem muita coisa aí para ser feito e sempre quem faz se coloca numa posição de destaque lá na frente. Vamos falar de daqui a 30 anos. Quem estruturar o negócio agora, quem cair para dentro e fizer o trabalho agora, daqui a 30 anos vai estar sentado na janela, entendeu? Eu vou te fazer uma pergunta polêmica, porque é um problema muito sério do taekwondo, aproveitando o gancho que você falou aí com a pergunta do Fábio. Você não acha que o taekwondo hoje... Eu tô falando isso aqui para quem quiser ouvir, velho. Isso aí é uma coisa que é a minha opinião e eu defendo essa bandeira. Você não acha que o taekwondo hoje, ele deixa de ser desenvolvido porque tem muita gente graduada que não quer sair do lugar? Presidentes de federação que não saem porque é só uma panelinha que vota, né, para os presidentes saírem. A gestão da federação é sempre a mesma, a gente não tem uma diferença de mandato, a gente não tem candidatos novos com propostas. Você acha que é isso que atrasa o taekwondo? Ou o cara que não valoriza as conquistas deles em campeonatos, por menores que sejam? Pô, não vou me esconder de responder isso, porque isso é uma batalha minha antiga. Eu só estou expondo aqui o que eu já falo há muito tempo, tem até vídeo de eu falando a mesma coisa, então eu fico bem confortável para falar sobre isso. Eu concordo, eu tenho certeza que é esse o caminho do que o senhor está falando, o problema, mas eu tenho elencado alguns inimigos que eu tenho dentro do taekwondo. Eu vejo que é como uma doença, ela está dentro de mim, então não adianta eu brigar com o mundo. Eu tenho que tratar a doença que está dentro de mim. E tem o remédio, tem o tratamento e tem a batalha que você tem que fazer. Então, é o que eu digo muito para os meus alunos. Eu falo, ó, o cara que está atrapalhando lá no Taekwondo W, ou o cara que está atrapalhando no Judô, o cara que está atrapalhando no Karatê, ele não me atrapalha. Quem me atrapalha é quem está atrapalhando no Taekwondo ITF. Então, esse é o meu alvo principal. E quem são os meus alvos, claramente? Eu, contando rapidamente aqui um pouquinho da minha história, antes de eu parar na ITF Brasil, eu rodei 5 ITFs. Rodei 5 ITFs. Porra. Mestres diferentes, filosofias diferentes. E por que eu parei na ITF Brasil? Porque foi aonde eu identifiquei o melhor cenário para mim. Agora falando aqui um pouquinho do mestre Edmir, em termos de taekwondo, foi quem eu identifiquei assim como, tipo, incontestável, falando ali do taekwondo puramente, né? E administrativamente é quem eu vejo colocando a mão na massa, fazendo alguma coisa acontecer, trabalhando, evoluindo, trazendo novidade. Eu segui o que eu considerei que tinha de melhor aqui no Brasil. Não estou dizendo que os outros sejam ruins, pode até ter gente melhor, eu realmente posso não conhecer, tá? Mas dos que eu pulei, dos que eu fui, né, experimentar, foi aonde eu achei que era onde eu estava melhor com a minha equipe. Dito isso, o que eu defendo muito quando a gente tem os nossos seminários, né, internos, que é onde o senhor sabe que é dentro de casa que a gente lava roupa suja, né? Então, uma das roupas sujas que eu lavo muito ali, eu não estou trazendo a roupa suja, só o tema, é isso que o senhor apontou. Falo, galera, eu vou delegar para ele, que já fez tanto. Tudo que está aí foi ele que fez. Tudo que está aí foi ele que fez. E ele ainda tem que fazer mais, ele ainda tem que correr atrás de marketing, fazer, dar aula, formar instrutor. E a gente aqui? O que a gente
tá fazendo? Aí eu sempre puxo a responsabilidade para mim e para os meus pares. E para mim o problema, que foi o que eu apontei lá atrás, tá exatamente nessa galera. Tem uma meia dúzia de heróis ali que trabalham, cai para dentro, é instrutor, faz acontecer, ou tá nos eventos sempre fazendo alguma coisa acontecer, e tem uma gama de galera que tá acomodada. Esse cara que para mim é o inimigo. E como o senhor falou, se tiver aí, se assistir depois, não sabem que não estão ouvindo nada que eu nunca tinha dito antes. Ele é meu inimigo. Por quê? Eu não posso culpar o cliente nunca. Eu venho do mercado corporativo. A culpa nunca é do cliente. Se o cara não quer comprar a minha pizza, mas compra a pizza do outro, a culpa é do cliente? Não, eu que tenho que melhorar minha pizza, porra. Então, vamos olhar para dentro de casa e resolver os problemas dentro de casa antes. Por isso que eu defendo tanto que o problema está na base. Eu tenho que formar mais faixa branca antes de pensar em fazer qualquer outra coisa, e o pessoal está pensando de cima para baixo, como fazer um puto evento e não tem atleta. Então, esses caras aqui, que estão sentados, acomodados, é para eles que a minha mensagem tem que ir. Eu falo, olha só, vou dar um exemplo muito claro de como isso se traduz na realidade. Vamos falar de nós dois aqui. A gente tem canal, a gente está fazendo essa iniciativa, a gente é instrutor, a gente trabalha nos eventos, a gente forma atleta, a gente forma praticante, a gente faz o marketing para o taekwondo como um todo, e blá, e blá, e blá, e blá, e blá. Aí tem esse cara aqui, que uma vez na vida ele vai lá no evento nacional e é árbitro. Aí esse cara fala que trabalha para o taekwondo. Quem trabalha para o taekwondo? Quem está de um lado fazendo aqui 10 funções ou o cara que faz uma? Até porque, como o senhor mesmo disse, trabalho, para ser chamado de trabalho, tem que ser remunerado. O cara que ganha dinheiro fazendo aquilo ali, ele pode falar que está trabalhando. Esse daqui, ele pode, no máximo, ser chamado de amador, que ele não ganha dinheiro fazendo isso, ou voluntário, porque ele está ali dedicando. Não é menos importante a dedicação dele. Agora, não dá para chamar de trabalho. O cara bater no peito é o trabalho pelo taekwondo. Não. Você é voluntariado no taekwondo, que é muito importante, que é necessário, que é fundamental. Queria que todos fossem voluntários. Mas, agora, para fechar aqui, eu concordo plenamente com o senhor. Essa galera que está acomodada, que no seu caso o senhor tem até mais instrutores que têm essa postura, e eu tenho mais faixas pretas que têm essa postura, esse é meu inimigo dentro do taekwondo. Sim. É legal ressaltar essa parada do Sarriuninha de mim, porque eu me coloco na pele do cara. Antes dele, não tinha ITF aqui no Brasil, pelo menos não relevante. Então, assim, eu tô indo lá em Ipatinga buscar o ITF aqui para Belo Horizonte. O cara fez isso da Argentina, velho. Você tá ligado? Então, assim, você tá doido? Eu não sei qual que é a história dele lá na Argentina, mas o cara trazer de um país pro outro é muito mais louvado do que o que eu tô fazendo. Então, assim, é por isso que eu não me incomodo, velho. Eu gosto e o pessoal me chama de animado. Ai, Pedro, você é doente pelo taekwondo. Velho, de certa forma sou. Só que eu quero que a parada cresça. Entendeu? Então, assim, realmente, o cara. Ô, velho, você parar pra pensar que o cara parou a vida dele pra ir pra Argentina pra treinar ITF, velho. Ou, eu não penso em uma pessoa pra fazer isso, tá? Essa reunião de mim. Só um parênteses engraçado. A gente tava numa reunião com ele, né? Aí ele falou assim: depois de 30 anos de vida dedicada exclusivamente ao taekwondo, eu me acho digno suficiente de fazer uma tatuagem com o tema do taekwondo. Aí olhando para os meus alunos assim, um fez com 6 meses, o outro fez com 1 ano, tá? Eu tinha a minha com 2 anos, a gente olhando assim, vai, prossiga. Não, velho, isso é tipo isso. Não, mas tem um cara que, tipo assim, os caras, né, que esperam para ser faixa preta para tatuar. Ô, velho, se o taekwondo foi importante para você, se o taekwondo mudou sua vida de alguma forma, se o taekwondo te ensinou valores, pega e faz a parada, mano. A tatuagem de taekwondo é obrigatória, olha lá, tem que ter, entendeu? Exatamente. Tem que ter. Duas coisas são obrigatórias no taekwondo. Se você passou da aula experimental, o seu @ tem que ter TKD, tá? Isso é para todo mundo que tá vendo. E a tatuagem A tatuagem é obrigatória para passar para faixa azul.
Se não tiver tatuagem, não passa. Tinha que ser assim, velho. Porque assim, o pessoal é meio bobão, sabe? Aí eu vou esperar ser faixa preta, vai que eu não sou. Mano, você não deve nada pra ninguém, não, só faz a parada, tá ligado? Então, assim, muito legal, velho. Legal essa história aí da Não, tatuagem. eu concordo. É, assim, se a gente. Pô, eu, principalmente na ITF, eu falo, cara, a gente vai ter muito mais faixa branca e amarela no planeta de Taekwondo ITF no Brasil do que faixa preta. Se só faixa preta fizer tatuagem, vai ter umas 10, tá ligado? Não, o cara Sim. gostou, mudou tua vida, porque ela já muda no primeiro mês, cara. O Taekwondo, eu honestamente acredito que logo nos primeiros momentos do Taekwondo, sua vida já mudou por causa do Taekwondo, não é verdade? Sim, exatamente. Mesma coisa para todo mundo, cara. Não é só quando eu viro faixa preta que ele muda a minha vida, muito antes. Pô, o Taekwondo já salvou minha vida de forma metafórica e de forma literal umas 3 vezes, entendeu? Então, assim, pô, dedicação total a você, Casa de Bahia, entendeu? Sim. Mas aqui, para os pais mais conservadores, a gente não está incentivando e ninguém tem que fazer tatuagem, não, tá? Sempre tem aquele bobão, eles têm que falar para fazer tatuagem, tem a facção, não sei o que, não. Não é assim que funciona, não. Mas é interessante. É muito difícil. Você vê um cara que pratica taekwondo há mais de 10 anos, não ter uma tatuagem de taekwondo. É muito difícil. É muito complicado. Eu tenho um faixa preta, professor, muito bom, competidor, blá, blá, blá. Até hoje não tomou vergonha de fazer uma tatuagem. Eu falo para ele, senhor, é tosco demais todos nós termos e o senhor ser o único que fica nesse mimimi e não faz. Ele sabe quem é, ele deve estar assistindo, ele sabe quem é. Eu não vou expor ele, não, mas ele sabe que ele está totalmente errado. Pega a faixa dele, pendura assim, você fala, só pega de volta quando você tiver tatuagem. Meu coração é um algodão doce recheado de manteiga, por isso que eu não faço essas maldades, mas ele merece, ele sabe que ele merece, entendeu? Olá, tem mais gente. Oi. Temos. Vamos acabar de responder quem tá falando aí. Sabe. Ó, esse daí que tá rindo, ele sabe quem é. Vamos só ver TKD aceita. De certa forma. Se você trabalhar numa federação, tô brincando! eu tava conversando com um colega aqui na Lapa, a gente tava, né, bebendo um refrigerante ali, esse meu aluno tava e tal. Aí o amigo dele veio fazer uma vez aula e ele falou, não, eu não quis treinar com vocês não, porque claramente é uma seita. Eu olhei para ele e falei, entendo. Sim, ó. Lá, marcialonaria, né? Vamos lá, mas eu estou providenciando. Estou providenciando a tatuagem. Então tá bom. Pô, ó. Orgulho. Você já viu a tatuagem do Highlander? Ela foi a mais cabulosa que eu já vi. Eu acho que quando eu conheci o Highlander, ele ainda não tinha tatuagem, que foi anos atrás. Aquela lá é bizarra. Aquela lá eu paguei pau pra ele. E ele é um artista marcial muito bom, muito bom. Não, muito bom. Moleque foda. Tá lá no Galpão da Luta da Bahia, saiu do interior. Ele não tava no. Ele tava no Nacional, não tava? Tirou o primeiro lugar lá na categoria de pesados. Vamos lá, estou providenciando. Tem mais. Galera, fala aí, galera. Agora vocês comentarem que nós vamos encerrar esse trem. Só onde eu morava tem muitas academias de taekwondo. Pois é, tudo WT, mano. Mas acontece. A gente vai mudar esse cenário aí, velho. Eu quero que a galera do WT conheça ITF. Só que eu quero que a galera do ITF também tome vergonha e aprenda a sustentar essa perna. Beleza? Então fica a minha bronca didática aqui também, porque não adianta só um ir para um lado, não, cara. Vocês têm que aprender tudo que tem de bom. Diga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em média, qual é o tempo entre a branca e a preta? Algo entre 2 anos e 10. Depende da academia. Porque realmente, se o cara ele tem o intuito de ser competidor, ele é um talento e potencial, a galera corre com a graduação dele. Eu acho errado. Só que o taekwondo é uma arte marcial em que você fica velho muito rápido. Quando você tem 28, 29 anos, para taekwondo WT, você é idoso. Então eu entendo, para fins competitivos, você ter essa disparidade muito grande entre praticantes e atletas, sabe? Porque você precisa, para nível olímpico, para uma pessoa que realmente é um atleta em potencial, atleta, deixando claro na minha definição aqui que eu deixei lá atrás, é normal que a gente corra com isso aí, sabe? Só que
aí vem uma pequena crítica minha, né? Que a gente podia ter faixas, competição a nível de preta e faixas pretas, né? Que tem permissão da federação e do caramba 4 para lecionar, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma falha técnica do taekwondo também, sabe? Mas esse é o tempo de graduação, a grosso modo. Você tem atletas que graduam muito rápido, você tem pessoas que levam 18 anos para pegar a faixa preta treinando todo dia. Então, assim, depende muito da academia, do instrutor, da intenção do CT, se depende muito, é caso a caso, bem caso a caso. Aqui eu ia falar que a média é 5 anos, porque é exatamente esse mesmo caso. Tem um cara de 10, tem um cara de 2, e a gente trabalha ali numa média de 5 anos. Mas se eu for pegar ali a galera... Por que eu perguntei isso? Porque aqui a gente tem o seguinte cenário. Como realmente tem a galera que compete, ela vai se graduando, e você tem infinitamente mais praticantes do que atletas em si, atleta, tipo, se você for botar 5% do campeonato, explodindo 10%, a maioria esmagadora é o praticante do cotidiano, esse cara, conforme ele vai se graduando, a tendência é ele vazar da competição e não tá mais ali, tanto que você vai vendo que vai afunilando as categorias, conforme Sim. sobe, vai tendo muito pouco competidor. E lá em cima são sempre os mesmos rostos, que é sempre a mesma galera de preto que vai acabar competindo, um ou outro novo que acaba entrando. Então a gente tem esse porém aqui. E a questão da perna, de sustentar a perna, é uma coisa muito da questão do soco, né? Porque muitos trabalham assim, por que eu vou melhorar nisso daqui se eu posso ficar ruim nisso daqui e resolver aqui com 2, 3 chutes e soco? E isso é algo que é incentivado, tá ligado? Então, por exemplo, para você ver alguém com uma técnica boa de perna, vai ser muito difícil. A não ser que haja um trabalho intenso ali, ou que haja uma união. Por exemplo, o que eu acredito que poderia mudar isso? Eventos conjuntos. Você tem que fazer eventos conjuntos para motivar esse cara que está totalmente mergulhado naquele feijão com arroz de perna e soco, para ele ter uma motivação para melhorar o chute dele. Essa, por exemplo, eu achei muito foda. O clinch, você aproveitar antes do juiz parar, porque tá valendo a luta, marcar o teu chute ali. Aí vai ter gente da ITF falando, mas não, porque, pô, a partir do momento que o juiz deu a advertência por causa do clinch, já anula o golpe. Sim, isso pode acontecer, mas tu deixou o teu calcanhar lá na cara do maluco. Nem que o ponto não seja marcado, o cara já tá debilitado por causa da contundência do golpe. Eu achei isso interessante pra caralho, tecnicamente falando. Então, realmente, enquanto não tiver uma rotina de integração de evento, a perna da galera da ITF ela vai fazer o básico, tá ligado? A maioria, né? Lógico que tem gente boa. Mas é isso. Tem mais algum comentário aí? Vamos partir para os comentários e depois partir para o final. Aí a gente marca outra live, que parece que essa foi muito boa. Pô. Aí, Taekwondo é aceito, cumprimento próprio, linguagem, idioma próprio, roupas e quase uma KGB, né? Tipo isso. Eu não tenho argumentos contra, né? Tá certo. Aceita tudo bem. Então, tô no prazo, completo 6 anos. Boa, aí sim. Essa menina é aluna sua? Vai fazer exame para faixa preta, se tudo der certo, ano que vem. Boa! Talvez eu pegue a minha de TF antes dela. Próximo, deixa eu ver. A sua de TF vai tá planejada para quando, senhor? Junho, julho, mais a questão de pagar o exame mesmo e refinar os tours, porque eu também não quero fazer um tour mais ou menos, porque como eu vou lecionar, eu quero aprender a parada de verdade, sabe? Então já é algo próximo já, né? Eu acho longe, velho. Eu acho bem longe. Piscadela, uma piscadela de olho. Tipo isso. Vamos lá, próximo. Quem mais falou alguma coisa aí? Tô presente, ainda não tenho. Vacilão. Já foi. Quem não tem tatuagem é vacilo. Não, acho que os já foram, os comentários já foram. Já, então é isso. Quer deixar uma palavra? O nosso tempo, né? Sim, sim. Vamos lá. Senhor, para fazer o encerramento aqui, vou pedir que o senhor, mais uma vez, passe a sua palavra final, venda seu peixe, como o pessoal lhe achar, sua mensagem final. Pode mandar bala. Vamos lá, galera. A minha mensagem final é que
Esperem que vai ter mais lives, né? Eu estou desenvolvendo esse trabalho com o Rafael agora, está sendo muito proveitoso. Eu acho que o taekwondo brasileiro tem muito a ganhar com isso. Enquanto professor e faixa preta, não se acomodem, se atrevam a querer aprender. Ah, Pedro, eu tenho muita dificuldade no inglês. Hoje não existe dificuldade no inglês, não. Tira uma foto que o chat GPT traduz para você, sabe? Tudo depende do quanto você quer. Tudo na sua vida, não é só o taekwondo, não. Tudo depende do quanto você quer a parada, velho. Tem que querer e tem que fazer acontecer. E é isso, cara. Então eu prego isso para os meus alunos, sabe? Já o taekwondo ele é muito bom, ele tira as pessoas do tabagismo, tira as pessoas das drogas, tira as pessoas da obesidade, né? Que a pessoa hoje romantizou muito essa questão de ser obeso, que ai, não, velho. É uma doença, tá? Tem que ser tratado. O taekwondo é uma profilaxia com isso. E assim, o taekwondo, velho, ele é para todo mundo, velho. Tem gente que fala assim: ah, eu sou gordo demais pro taekwondo. Que beleza, o taekwondo vai te emagrecer. Ah, eu sou baixo demais. Não, velho, se tá em cima de um pescoço, a gente chuta, beleza? Ah, não, eu sou isso, velho. Você não treina taekwondo porque você não quer, tá? Eu já treinei taekwondo de 6 horas da manhã, começando o treino 6 horas da manhã, eu já treinei taekwondo à noite, eu já treinei taekwondo à tarde, eu fiz questão do taekwondo na minha vida, e hoje realmente mudou minha vida. No taekwondo eu conheci pessoas maravilhosas, eu fui na escola, fui na faculdade, fui na pós-graduação, na vida, eu só tirei amigos no taekwondo, entendeu? Então é isso, cara. O taekwondo ele é muito bom. Se você quiser fazer um camping de WT aplicado a ITF, pode vir na minha academia. Vocês serão muito bem-vindos. Eu ainda quero ir na academia do Rafael aí para a gente trocar umas figurinhas sobre treino, sobre tática de treino, né? Quem sabe isso pode possivelmente virar um seminário. Acabei de ter uma ideia no meio da live aqui, a gente é desse jeito. Então, assim, é isso. Esses são os meus 2 centavos. Me siga nas redes sociais, pedromaia.tkd. Se inscreve no meu canal Pedro Maia TKD. Todas as minhas redes são Pedro Maia TKD. Se você quiser me adicionar no Call of Duty Mobile, pedromaia.tkd, tudo meu é pedromaia.tkd. Beleza? Adiciona lá que a gente troca uma ideia, eu faço questão de responder qualquer dúvida que vocês tiverem sobre taekwondo, qualquer hora do dia, pode me mandar, se é sobre taekwondo eu vou estar aí sempre para somar, beleza? É isso. Bom, senhor, minha mensagem final é agradecer primeiro a todos que puderam estar com a gente aqui, agradecer o senhor porque eu acho que esse daqui é o trabalho hoje prioritário no taekwondo, é o trabalho de comunicação. Eu venho da comunicação e não adianta nada, existe uma máxima que a gente trabalha que é a seguinte: quem tem o produto ruim e a comunicação boa vai estar na frente de quem tem a comunicação ruim e o produto bom. Se ninguém sabe que o seu produto existe, ele nunca vai alcançar ninguém. Então, a gente tem que estar preocupado tanto com a qualidade quanto com distribuir a informação, fazer com que a informação chegue às pessoas. E hoje a internet, assim, apesar de haver uma resistência ainda, né, da nossa velha guarda, a gente entende que o trabalho ele está aqui. Aqui é uma das vanguardas, é a linha de frente do trabalho de comunicação, ela é aqui. E eu honestamente acho uma pena que apenas nós estejamos fazendo isso. Nós deveríamos ser o número 100 numa fila de vários outros que estão muito à nossa frente tecnicamente e em capacidade de ensino, mas que não estão aqui fazendo esse trabalho de prospecção para levar para o público, para sair da nossa bolha. Sair da nossa bolha é fundamental. Então, esse é um foco do nosso trabalho. Gostei muito da sua ideia. O Rio de Janeiro vai lhe receber e aos seus alunos de braços abertos. Toda viagem para cá é sempre tão boa tecnicamente, né, para a gente tratar de taekwondo, quanto para ter aqui um turismo, né, a gente conhecer, a gente pode fazer vídeo aqui em vários locais legais do Rio de Janeiro. Eu acho que é uma ideia que a gente tem que amadurecer sim, não só em eventos, mas também para gerar esse conteúdo. E quero convidar todos os seus alunos, mesmo que o senhor não possa estar conosco, se tiver alguém aqui do Rio, quiser visitar a nossa academia, a gente tem alguns pontos aqui no Rio de Janeiro, né, que dá para o pessoal estar visitando. É só entrar no nosso site, rtkd.com.br, lá tem as unidades, você vai ter acesso não só aos locais de treino, como também a um conteúdo que a gente separou especialmente para vocês sobre o Taekwondo ITF. Se alguém tem interesse em saber um pouco mais sobre o Taekwondo ITF, rtkd.com.br. E
Nosso canal no YouTube vai estar cada vez mais colocando conteúdos como esse. A próxima live, a minha intenção é fazer lá no canal do senhor, Pedro Maia, para que a gente possa estar sempre trocando essa ideia, trazendo o público de um lado para o outro e fazer essa integração à força. Mesmo que eles não queiram, a gente vai fazer essa integração à força, senhor. Só depende de nós. Mais uma vez, agradecer, deixar um grande abraço e até a próxima, senhor. Tecom. Até mais. Tamo junto. Valeu.